Pega fogo, cabaré! Ei, Brasilzão! Hoje eu vou te contar tudinho sobre essa briga nova aí do Alexandre de Moraes com o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro. Pois é, arrumou pra cabeça, arrumou um inquérito que vai investigar crimes que podem levar Eduardo Bolsonaro pra cadeia e mais do que isso, podem complicar o pai dele mais do que já tá complicado, o Jair. Pois é, fica aí que eu te conto. Também te conto o seguinte, falando em Pega Fogo Cabaré, tem outra briga pra gente tratar aí. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, contra o Hugo Mota, presidente da Câmara, e a briga é por grana, dinheiro. Te explico também. Te explico que o governo começou a fazer a devolução do dinheiro dos aposentados que foi descontado indevidamente e te conto como é que isso vai acontecer daqui pra frente, tá? Por quê? Porque tem uma galera que já pediu reembolso, que já entrou lá no aplicativo e já falou, olha, me roubaram e tal. Vamos entender como é que vai funcionar isso. Também vou te contar que um bolsonarista atropelou 4 pessoas, simplesmente jogou o carro em cima de 4 pessoas. E qual o motivo? O simples fato dessas pessoas não serem bolsonaristas. É assim que tá o nível de violência e de insanidade desses caras, tá? E também uma outra cara de pau, mas cara de lenha mesmo, que roubou o avô, o próprio avô, roubou uma bolada do avô e adivinha? Na hora que foi pega, pôs a culpa no Lula. Acredite se quiser, mas é isso aí, eu vou te contar essa história também. Ó, vem comigo que eu te conto tudo isso, que eu sou Ricardo Melo, sou o explicador geral da República, tô aqui para traduzir o politiquês, o economês, o juridiquês, o bom e velho português, mas só vale aquele português que todo mundo entende. E também, faça aquele pedido de sempre, dá aquela dedada marota no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Só metade das pessoas que assistem os vídeos não é inscrita no canal. Tem metade que ainda não se inscreveu, então vai, soca o dedo aí na inscrição. Me ajuda, entra no grupo de WhatsApp, porque quem está no grupo de WhatsApp recebe o conteúdo primeiro e não perde nada. Eu mando todos os conteúdos lá. Então, se por acaso o YouTube não te avisar, eu te aviso, garanto. Ó, o link para entrar no grupo de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Tem vários links, um deles é esse. Clica lá para você entrar. É de graça, é só para receber o conteúdo e não perder nada mesmo. E claro que vai ter uma dica da renda extra para você que está precisando aumentar a sua renda. Eu vou te contar também como é que você faz para poder atingir esse objetivo, tá? Mas vamos nessa que tem notícia para te contar. Moraes é o relator de pedido para apurar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Pois é, tem um inquérito que foi aberto, a Polícia Federal vai começar a investigar. E Xandão é o relator. Xandão vai ser o responsável pela investigação. Por quê? Porque ele já é responsável por várias investigações que estão relacionadas à tentativa de golpe de Estado, né? E esse inquérito também tem relação com isso. Então, como se chama no direito, por prevenção, o inquérito vai para o relator que já tem outros casos semelhantes na mão, e por isso esse caso vai parar na mão do Alexandre de Moraes. Mas o que aconteceu? Como é que surgiu esse inquérito assim de repente? Então, te conto. Seguinte, primeiro começou com isso aqui, ó. Lindbergh Farias, ele é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Lindbergh Farias pede prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Ele fala que o cara está traindo a pátria, obstruindo a justiça, atacando a soberania nacional, e ele fez uma representação na Procuradoria-Geral da República dizendo, ó, vocês não podem ficar assistindo a banda passar, vocês têm que fazer alguma coisa, esse cara está agindo, conspirando contra o Brasil, já não é de hoje, né? E ele está especificamente coagindo os juízes que vão julgar o pai dele. Isso é crime, está previsto no Código Penal. Aí o que o PGR faz? Ele recebe a representação e analisa se faz algum sentido ou não. O PGR achou que fazia sim sentido, que tinha indícios de crime cometidos pelo Eduardo Bolsonaro. O PGR pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Sim, está aqui o documento, ó. O documento do Ministério Público Federal, dizendo justamente encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, pedindo a abertura desse inquérito. Por quê? Porque ao analisar os fatos, ele falou, não é que o Lindbergh tem razão? Tem indícios aqui de 3 crimes diferentes. Coação no curso do processo, obstrução de investigação que envolva organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Aí você fala, mas pera um pouquinho, como assim? Até tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? É, até isso. Por quê? Porque o cara está agindo para tentar impedir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Impedir que um julgamento transcorra naturalmente. Esse julgamento é do pai dele. Imagina a seguinte situação. Teu pai vai lá, comete um crime. Aí ele vai responder, ele vai ser investigado, vai ser denunciado e vai ser julgado por um juiz aí da sua cidade.
Aí do nada você começa a ameaçar esse juiz, você ameaça bater no juiz, ameaça de juiz de morte, ameaça o juiz você não vai poder comprar no comércio da cidade, vai todo mundo te boicotar porque eu sou dono de tudo aqui e tal. Você começa a pressionar o juiz para esse juiz não condenar o seu pai. O que é isso? Coação no curso do processo. Está lá no Código Penal brasileiro. Não é uma ação simples, é uma ação tipificada como crime. E aí complica mais. Por quê? Coação no curso do processo e obstrução de investigação de organização criminosa. Porque você se lembra que são 5 crimes que os golpistas são acusados? Dano ao patrimônio protegido, organização criminosa armada, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse do meio aqui, organização criminosa armada, é justamente o que dá o motivo ao segundo crime. Se tem alguém tentando atrapalhar, e é justamente por que foram criados esse tipo de artigo. Justamente porque uma organização criminosa tem poderio de ameaçar, de coagir juízes, policiais, delegados, procuradores, promotores. Para evitar que isso aconteça, então foi criada a tipificação penal de obstrução de investigação que envolva organização criminosa. E atentado violento ao Estado Democrático de Direito, por quê? Porque o cara está tentando impedir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Quando você tenta impedir qualquer um dos 3 poderes de continuar funcionando normalmente, você está cometendo um crime contra a democracia. É diferente do crime anterior, do qual o pai dele é acusado, do qual outras pessoas são acusadas. A atuação dele é diferente, porém o objetivo é o mesmo. Quando quebra o prédio do Supremo Tribunal Federal inteiro, o que as pessoas fizeram? Estavam tentando impedir o funcionamento. Tentaram por quê? Porque reformaram o prédio rapidinho e não conseguiram impedir. Tomaram conta de volta do prédio, assumiram o controle do prédio, reformaram e o STF começou a funcionar na data que ele deveria. Porém, se não fosse isso, teria sim impedido. A tentativa foi de impedir o Supremo Tribunal Federal de continuar funcionando. E você se lembra, tentativa já é crime no caso de golpe de Estado e no caso de abolição do Estado Democrático de Direito. Só tentar já é o cometimento do crime, certo? Então, quebrar o parlamento, quebrar o Palácio do Planalto, quebrar o STF é atentar contra o Estado Democrático de Direito. E usar de outras maneiras para tentar impedir o tribunal de funcionar também. De que maneira? Ameaçando o juiz, dizendo para o juiz, se condenar meu pai, você vai perder tudo, viu? E não é para um juiz, né? Porque assim, tudo bem, tem uma briga específica entre Alexandre de Moraes e o Dudu Bananinha, porém, ele está envolvendo todo mundo. Qualquer ministro que votar de acordo com o Alexandre de Moraes será, segundo o Dudu Bananinha, alvo também das mesmas sanções que ele está tentando lá com os políticos nos Estados Unidos, os políticos trumpistas. Então, ele está coagindo o tribunal inteiro, não só o Alexandre de Moraes. Todo o Supremo Tribunal Federal está sendo coagido, ameaçado por Dudu Bananinha. E por conta disso, então, o PGR viu um espaço para falar, olha, tem aí sim uma suspeita de pelo menos 3 crimes. Então eu peço para o Supremo Tribunal Federal abrir uma investigação contra o deputado licenciado, porque apesar de licenciado, ele ainda é deputado, continua tendo foro privilegiado e só pode ter uma investigação aberta com autorização do Supremo Tribunal Federal. E essa autorização veio rapidinho, questão de minutos, já foi aberto o inquérito, já tem uma série de despachos, inclusive o Eduardo Bolsonaro, a princípio, vai poder depor por escrito, porque está lá nos Estados Unidos, né, fugido, né, cagão que é, mas isso a princípio vai depender do desenrolar da investigação. E tem mais, viu? O papai Jair também vai se lascar com essa, vai ter que prestar depoimento à polícia também. Por quê? Porque papai Jair tem duas coisas aí. Primeiro, ele é o principal beneficiado dessa pressão, dessa coação que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Simplesmente porque o Jair vai ser julgado. Então, se o Jair for absolvido porque os juízes ficaram com medo, ele é o principal beneficiário. E esse é o objetivo de Dudu Bananinha. Segundo motivo, quem está bancando financeiramente a presença do Dudu lá nos Estados Unidos? O Jair Bolsonaro, o papai, né? Com o Pix que um bando de otários, de trouxa deram, que deu 17 milhões de reais, e é essa grana que o Jair Bolsonaro está mandando pro filho viver no luxo, no conforto dos Estados Unidos, numa bela de uma mansão, com a esposa dele comprando bolsa de 45 mil reais, né, participando de eventos caríssimos, viajando para cima e para baixo de avião, tudo isso bancado com o Pix dos trouxas.
E aí, por conta disso, quem está enviando essa grana é Jair. Então Jair, mais uma vez, pode não só ter esse julgamento dele do jeito que está indo, mas ele também pode ser denunciado por um crime a mais, que são os mesmos crimes do filho, porque se ele está bancando o filho para o filho cometer esses crimes, ele está cometendo esses crimes junto. Então ele também pode responder por coação no curso do processo e também pode responder por obstrução de investigação envolvendo organização criminosa. Ele só não vai responder o terceiro crime, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque ele já responde por esse crime. Então esse não vai acrescentar o currículo dele, a ficha corrida dele. Mas os outros dois que o Bananinha está respondendo, o pai também vai responder. Inclusive, Eduardo Bolsonaro já reagiu, tá? Eduardo Bolsonaro ataca Lindbergh Farias após o líder do PT protocolar pedido de prisão preventiva. O Eduardo Bolsonaro mandou uns certos recados, assim, dizendo o seguinte, que a atuação dele não vai se limitar só ao Supremo Tribunal Federal e se qualquer um outro que se meter no meio dessa história, segundo Dudu Bananinha, você sabe por que o apelido Bananinha, né? Segundo ele, as sanções também vão sofrer outras pessoas que tentarem de alguma maneira atacar, prejudicar, denunciar, agir contra a família Bolsonaro, né? Olha só, essa coluna aqui do jornal O Globo. Eduardo Bolsonaro fala em guerra particular de Moraes e dá conselho às autoridades de Brasília. Não se metam. Ou seja, com essa ação do PGR agora, que pediu a abertura de um inquérito, o Bananinha está ameaçando que também o Procurador-Geral da República pode sofrer as mesmas sanções que ele está tentando conseguir para o Alexandre de Moraes e para os ministros do STF. E aí pode sobrar para o delegado da Polícia Federal. E ele está alegando agora que vai para o Lindbergh também. Quem se meter vai sofrer. Ele fala como se ele fosse presidente dos Estados Unidos, como se ele tivesse o poder de resolver isso aí. Ok, eu nunca duvidei que isso pudesse acontecer. O Trump é louco mesmo, é um psicopata mesmo, né? E para atender os interesses da extrema-direita, não importa quem seja, ele é mesmo capaz de tudo. Coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. O governo Lula tenta evitar sanções dos Estados Unidos contra Moraes e vê pressão das Big Techs. Sim, esse é o ponto central da coisa. Não é exatamente Jair Bolsonaro e companhia, e você vai ver na próxima notícia que eu vou te mostrar que realmente não tem a ver com isso. Mas sim, pressão das Big Techs, porque o Supremo Tribunal Federal está forçando a barra para fazer a regulamentação das redes. O próprio governo do Brasil está elaborando uma proposta de regulamentação das redes e as redes não querem ser reguladas, elas querem viver livremente, lucrando com o caos, com a morte das pessoas, lucrando com todo e qualquer tipo de desgraça. Elas não estão nem aí. E por conta disso, elas também estão exercendo uma pressão no Trump muito maior do que a do Dudu Bananinha. Por quê? Porque o Dudu finge que tem acesso ao Trump, né? Ele grava lá na porta da Casa Branca, lá na rua, e fala, estava lá dentro até agora há pouco, que é mentira. Porém, os representantes das Big Techs realmente têm acesso ao salão oval da Casa Branca, né? Os donos das grandes empresas de redes sociais, aí, inclusive essa aqui de onde eu estou falando. Todo mundo tem acesso ao Trump e está todo mundo dizendo que, olha, esse pessoal está pressionando o Trump também para perseguir o Alexandre de Moraes e para perseguir os demais juízes do Brasil, porque o interesse principal é que se dane Bolsonaro, o interesse principal é evitar a regulamentação das redes sociais no Brasil. É isso que eles querem evitar. E o governo já sacou isso, e já sacou como? O próprio governo Trump sabe que não vai mudar o destino do Jair Bolsonaro. Matéria do Paulo Capelli, do portal Metrópolis, a previsão do governo Trump sobre a prisão e soltura de Bolsonaro. Então, o que o pessoal falou? O jornalista conversou com pessoas ligadas ao governo dos Estados Unidos. E o que essas pessoas disseram? Falaram, olha, Xandão e companhia não vão mudar nada. Eles vão condenar e o Bolsonaro vai ser preso com sanção, sem sanção, com visto, sem visto, com o diabo. Vai ter prisão para o Bolsonaro de qualquer jeito. O próprio governo americano admite isso, que essa forçação de barra, essa pressão que eles estão fazendo, não vai surtir o efeito de, por exemplo, gerar uma absolvição do Bolsonaro. Não vai. É por isso que está claro para o governo que a pressão tem outro motivo, e o principal motivo é a regulamentação das redes sociais que a gente está tentando implementar aqui no Brasil, coisa que a Europa já fez, coisa que vários países já fizeram, né? E eles não gostam, porque quando tem regulamentação eles são obrigados a seguir regras.
São empresas, como todas as outras empresas. Do mesmo jeito que você abre uma pizzaria, né, eles abrem uma rede social. Só que a pizzaria tem uma regulamentação, né? A vigilância sanitária vai lá, tem que estar tudo limpinho, tem que estar com a documentação em dia, tem uma série de regras para você seguir na sua pizzaria. Na rede social, tem regra nenhuma. A regra eles mesmos fazem e que se dane o mundo. Então é isso. Então você vê, o próprio governo Trump sabe que não vai adiantar nada, que não vai livrar a cara do Bolsonaro. E aí fala assim a matéria, né, sobre a prisão e sobre a soltura de Bolsonaro. Por quê? Porque aí eles fazem uma outra avaliação, assim, até engraçada. A avaliação de que o Lula vai perder a eleição de qualquer jeito e de que quem vai ganhar a eleição vai dar um indulto para o Bolsonaro. O que eles estão se esquecendo é que para o tipo de crime pelo qual o Bolsonaro vai sendo condenado, vai ser, né? Vai sendo, porque o processo está andando, não cabe indulto, não cabe graça, não cabe perdão, não cabe anistia, que é crimes contra a democracia. Não cabe, simplesmente. Pode ganhar qualquer um a eleição para presidente, pode ser alguém que está prometendo dar anistia para o Bolsonaro, que não vai adiantar absolutamente nada. Por quê? Porque este crime não permite nem que o presidente da República dê o perdão. Não permite. Então o Bolsonaro vai para a cadeia. Esse é o furo da previsão do governo Donald Trump. O Bolsonaro vai para a cadeia e vai cumprir uma longa temporada na prisão. Isso o governo Trump está errando feio. Mas está acertando quando ele diz o seguinte, olha, bota a pressão que for nos juízes, não vai adiantar nada. Bolsonaro vai em cana. E isso até o Trump sabe, né? Imagina se Bolsonaro também não sabe. Por que você acha que ele está nesse desespero todo? Pois é. Mas enfim, eu te falei do lance da renda extra, né? É importante falar sobre isso porque é o seguinte, eu recebi mensagens que, claro, foram autorizadas a mostrar para você aqui de pessoas que embarcaram nessa história da oportunidade de ter uma renda adicional. Olha só o Carlos Matos, ele trabalha numa fábrica, 10 horas por dia de trabalho, chega em casa, você sabe como é que é, né? 8 horas, mais 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar, aquele sofrimento todo. E ele está trabalhando online, tem um segundo trabalho que ele conseguiu online desde que ele fechou essa parceria aí com a Escola de Negócios Digitais. E olha só, já está tirando $643, isso aí numa conversão simples, dá quase R$3.600 que ele está tirando, fora o que ele já ganha no emprego tradicional dele. Daqui a pouco vai poder até sair, abandonar essa fábrica aí, e ficar só trabalhando online, tá? Carolina deu uma mudança no trabalho dela lá, também funcionando, foi orientada pelo pessoal da Escola de Negócios Digitais sobre umas coisas que ela estava fazendo errado e deu certo. Ela mesma escreveu, pelo jeito funcionou, olha lá, $1.049, a gente está falando de quase R$6.000 por mês que ela está ganhando, que ela conseguiu tirar neste trabalho que ela redesenvolve online, dentro da casa dela, com horário livre, do jeito que ela bem quiser, bem entender, pode morar até na praia, que funciona, você pode trabalhar de qualquer lugar. E o Paulo Rodrigues tem o melhor resultado, olha só, R$2.154. R$2.154. Isso significa 12, aliás, reais não, dólares, tá? Dólares. Isso significa R$12.000 por mês. Em 4 meses de dedicação a esse trabalho. Então é o seguinte, se você tem interesse em ter uma renda extra ou de repente mudar de profissão e passar a trabalhar online, pelo computador, pelo celular, ganhar seu dinheirinho, sem depender daquela maldita escala 6x1, sem depender de ônibus, de trem lotado, de trânsito chato para chegar no trabalho, de chefe ali nas tuas costas enchendo o teu saco, sabe? Você pode ter uma série de profissões online, trabalhar na hora que você quer, do jeito que você quiser, no fim de semana, no meio de semana, de noite, de madrugada, pode mudar para a praia, para morar perto da sua família, tudo isso de forma legal, original, bonitinho, trabalhando dentro do Brasil, não precisa nem falar inglês. Tem trabalhos que são pagos em reais e tem trabalhos que são pagos em dólar. Você, falando português, você consegue participar de todos. Tem um link aqui na descrição, é o primeiro que aparece em cima. Se você clicar aqui, você vai abrir uma conversa com o Clayson, ele vai te explicar tudo que você precisa. E você vai ter, inclusive, direito a 3 aulas, assim, totalmente gratuitas para você entender a dinâmica. E só embarcar se realmente servir para você, tá bom? Vamos seguir, que tem notícia para te contar. Vamos lá. Olha só, a fraude do INSS. Começou a devolução da grana. Pois é, os aposentados lá que sofreram desconto indevido vão começar a receber o dinheiro a partir dessa segunda-feira, dia 26 de maio, tá? Vão começar a receber nos seus pagamentos. Fraude do INSS, o calendário da devolução dos descontos indevidos dos aposentados. Ao todo, o Instituto vai reembolsar 292 milhões aos beneficiários. Que grana é essa? Importante você saber disso aí. É o seguinte, é a grana do último mês que foi descontada. Só a grana do último mês, tá? Por quê? Porque a fraude foi descoberta e não dava mais tempo
de paralisar o desconto naquele mês, porque a folha de pagamento já tinha sido rodada, processada pelos computadores do Dataprev. Então não dava mais para paralisar, senão ia atrasar o pagamento da aposentadoria. Então o governo pagou, fez o desconto, reteve esse desconto com ele, governo, e agora, nesse mês, a partir de hoje, está devolvendo para os aposentados. Então essa uma parcela representa 292 milhões de reais dos beneficiários. E o resto? Porque tem gente que ficou 2 anos, 3 anos, 1 ano tendo dinheiro descontado da sua aposentadoria. Como é que vai fazer com esse resto? Então, esse resto é uma segunda etapa que eu explico a partir de agora também. Descontos indevidos. Mais de 2 milhões de pessoas solicitaram reembolso pelo aplicativo Meu INSS. Gente que entrou lá e falou, olha, não reconheço esse desconto. 2 milhões de pessoas. Significa que são 2 milhões de pessoas vítimas de fraude? Não necessariamente, né? Tem gente que está pedindo dinheiro aí que não tem direito. Tem gente que autorizou sim o empréstimo e mesmo assim está dando um miguezão lá para ver se consegue receber uma grana. Acontece que a partir deste número, a partir dessas pessoas que entraram no aplicativo ou que ligaram no telefone 135 e que informaram que não reconhecem o desconto, as empresas, as associações, os sindicatos vão ter 15 dias para comprovar para o governo que realmente aquele aposentado autorizou. Vai ter que apresentar documento, a confirmação dele, em voz, em vídeo, em fotografia, demonstrando que ele realmente autorizou esse desconto. Se não autorizou, aí não conseguir provar nesses 15 dias, aí o governo já vai abrir um processo contra as associações e entidades e ao mesmo tempo preparar o calendário para devolver o dinheiro para os aposentados. E aí vai ser anunciado, provavelmente esse calendário vai obedecer à ordem do dia do nascimento do aposentado, porque os calendários inclusive obedecem esse tipo de critério na hora de fazer os pagamentos. Então assim, apesar de 2 milhões estarem alegando que não autorizaram, não necessariamente significa que seja verdade, tá? E a própria previsão do governo demonstra isso, ó. Devolução de descontos do INSS deve ser de no máximo 2 bilhões, estima Haddad. Então, se for mesmo 2 bilhões, significa 1/3 do que estava estimado para ser o rombo. Falavam em 6 bilhões e tal. Não, Haddad falou que vai ser no máximo 2 bilhões. Ou seja, tem gente dizendo que não autorizou, mas autorizou sim. E essa autorização vai aparecer. E se você tentou dar um migué no governo, não vai conseguir, não vai receber o dinheiro de volta se você autorizou esse desconto, se você realmente se associou. Porque do mesmo jeito que tem má fé de um lado, pode ter má fé de outro também, e a gente vai descobrir a partir de agora, né? E ó, tem outra treta aí, tem a treta lá do Xandão com o Dudu Bananinha, mas tem uma outra briga aí também que é justamente do Haddad, eu acabei de falar do Haddad aqui, com o Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados. Tem uma treta aí porque o Haddad andou falando que o Congresso não ajuda ele a cumprir o arcabouço fiscal, tá precisando ajudar. E aí o Hugo Mota, que é uma espécie de presidente do sindicato dos deputados, não passa disso, e cara de pau pra caramba, e vou te mostrar porque ele é cara de pau, se incomodou. Olha lá. Presidente da Câmara rebate Haddad e diz que o executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante ao Congresso. Na verdade, o volante já está com o Congresso há muito tempo e este carro está desgovernado justamente porque o volante está na mão do Congresso Nacional. Te mostro como é que isso acontece. Olha só, vocês vão se lembrar, o governo tentou acabar com o PERSE. O PERSE o que era? Era um incentivo fiscal para empresas na pandemia, empresas de eventos, empresas que foram afetadas pela pandemia porque pararam de funcionar em razão do isolamento social. Esse PERSE foi criado lá em 2020, nós estamos em 2025, o ano passado, 2024 já está longe da pandemia e o Congresso não deixou acabar. Só aí o governo gasta 15 bilhões de reais e o Congresso não deixou acabar com esse gasto de 15 bilhões de reais. O Congresso, vou repetir, os deputados, viu, seu Hugo Mota, inclusive com o voto do senhor, não deixaram acabar com essa despesa de 15 bilhões de reais. E toda vez que o governo tenta cortar uma despesa com um rico, o Congresso Nacional se arrepia todo e não deixa. Né? Ah, vamos cortar a isenção fiscal? De jeito nenhum. Vamos tirar dinheiro de rico para deixar para os pobres? De jeito nenhum. É o que tem acontecido constantemente. E isso começou com essa declaração do Haddad aqui. Haddad diz que a manutenção do arcabouço fiscal depende muito mais do Congresso, no que ele está certo, porque se eles não ficassem sabotando todas as medidas do governo para economizar dinheiro e para reequilibrar o pagamento de impostos no Brasil, deixando o pobre pagar um pouquinho menos
e fazendo o rico que não paga nada, pagar alguma coisa, um pouquinho que seja, o Congresso não deixa. Né? Toda tentativa do governo Lula de economizar dinheiro, fazendo os ricos pagarem alguma coisa, o Congresso sabota e não deixa acontecer. Então, por conta disso, tá essa treta aí do Haddad com o Hugo Mota. Olha só, o governo descobriu caixa preta no orçamento de 800 bilhões em renúncia fiscal, diz Haddad. Sim, quase 1 trilhão de reais em renúncia fiscal. O que é renúncia fiscal? É incentivo para uma empresa ou outra que deixa de pagar determinados impostos. Então, assim, só de empresários milionários que não pagam imposto no Brasil são 800 bilhões de reais. E aí você vai tentar fazer esses caras pagar um pouquinho mais de imposto. Mas não consegue de jeito nenhum, porque os deputados que são ricos e que defendem só os ricos não deixam. E essa é a treta que está rolando no momento com Fernando Haddad e Hugo Mota. E o Fernando Haddad está coberto de razão, porque toda tentativa do governo de reequilibrar as contas é sabotada pelo Congresso Nacional, se essa iniciativa do governo tiver, de alguma maneira, a intenção de botar a mão no bolso de um rico. Porque rico é sagrado para os deputados federais e para os senadores. Rico é sagrado. Com rico não mexe. É igual a vaca lá na Índia. Ninguém encosta na vaca, que a vaca é sagrada. A vaca sagrada do Brasil se chama rico. O rico, ninguém põe a mão, né? Enfim, e por mais razão que o Haddad tenha, vai saber aonde vai parar, como é que vai continuar essa história, porque o Hugo Mota, por outro lado, é um cara muito poderoso, é o presidente da Câmara, é o cara que tem o poder de pautar qualquer votação, inclusive estão falando que essa mudança do IOF do governo, o Congresso já tem gente que propôs anular essa mudança que o governo fez e o Hugo Mota tem nas mãos o poder de pautar isso ou não. Então, assim, essa briga pode complicar ainda mais a vida do governo. O fato é esse, é real, pode complicar ainda mais a vida do governo. Enfim, vamos para a próxima notícia aqui, que é, assim, absurda, tá? Ó, dá uma olhada. Bolsonarista atropela 4 pessoas após discussão política em festa do Rio de Janeiro. O nome do bandido, do assassino, é Luciano Valério Pires. Essa é a cara dele. Sim, assassino por quê? Porque não matou ninguém, mas tentou. Quem tenta assassinar é assassino, mesmo que não consiga completar o plano de assassinato, né? E é o caso desse vagabundo aí, desse assassino. Eu vou repetir o nome dele, Luciano Valério Pires. O cara era um pobre de direita, né? Dirige um HB20, tava lá em Laranjeiras, tava uma galera, Laranjeiras é a zona sul do Rio de Janeiro, tava uma galera ali na rua, comemorando, dançando umas músicas e tal, e ele viu uma pessoa com um bottom na camiseta escrito sem anistia, uma mulher. E aí ele não conhece a mulher, nunca ouviu falar da mulher na vida, nunca viu ela antes, a mulher nunca viu esse cara, o cara foi lá abordar ela, encheu o saco dela, porque ela estava com um adesivo aqui escrito sem anistia. E ele começou a bater boca, começou a incomodar as pessoas. Essa mulher estava numa mesa com outras pessoas, ele foi lá incomodar todo mundo. Puseram esse cara para correr de lá. Não bateram nele, tá? Que é importante ficar claro também. Ninguém agrediu esse sujeito, simplesmente botaram ele para correr de lá. Pois ele foi embora, pegou o carro, voltou e simplesmente jogou o carro em cima das pessoas. Eu vou deixar a cara dele aqui bem à mostra. Jogou o carro em cima das pessoas. 4 pessoas foram atingidas. Gente, inclusive, que não tinha nada a ver com a briga. E podia ser uma quantidade de pessoas muito maior, porque tinha uma pequena multidão naquele local onde ele jogou o carro. Por sorte, ele só acertou 4 e não matou ninguém. Por sorte dessas pessoas. Mas isso não desqualifica o crime, que é tentativa de homicídio. Foi preso em flagrante, foi levado para a cadeia e vai responder por 4 tentativas de homicídio. Olha em que nível chega a insanidade, a maldade, a crueldade dessa horda nojenta, dessa horda bolsonarista, né? Imagina você jogar o carro em cima de uma pessoa porque essa pessoa está com um adesivo escrito sem anistia. É absolutamente comparável àquela situação em que um policial civil foi morto lá no Paraná, na sua festa de aniversário. O cara estava dentro da festa dele, sozinho, com a família, com os amigos, com as pessoas queridas. E um bolsonarista lunático foi invadir a festa para poder atacar as pessoas e acabou terminando em tragédia. Isso aqui quase termina em tragédia também. Das pessoas chegou a ser internada em estado grave, mas já saiu do hospital, já está bem, está se recuperando, né? Está se recuperando. E esse assassino agora vai responder por 4 tentativas de homicídio. E aí o bolsonarismo é sem limites, né? Olha essa história aqui, que fim da picada, lá de Ponta Grossa, do Paraná.
Neta desvia 200 mil do avô no Paraná e tenta pôr culpa no presidente Lula para justificar o sumiço do dinheiro, diz o delegado. A mulher tem 35 anos, ela é neta de um homem de 87 anos. E aí o coitado do aposentado recebia a grana dele e falava para a netinha, guarda esse dinheiro para mim, deposita lá na conta para mim. Ela depositava na conta dela, não na conta dele. Paga essa conta para mim, dava o dinheiro para ela, dava a conta, ela não pagava a conta. E como é que o aposentado começou a desconfiar que estava errado? De repente descobriram que o carro dele estava com documentação atrasada e ele, mas eu paguei. Todo ano eu dou dinheiro para minha neta pagar o documento do carro. Como que o documento do carro estava atrasado? Aí a polícia começou a investigar e descobriu que ela estava desviando essa grana toda. Toda vez ele recebia o pagamento da aposentadoria, dava o dinheiro para ela fazer os pagamentos das contas dele. E ela simplesmente, embolsava o dinheiro, colocava na conta dela, desviou mais de 200 mil reais por mês. Quando o cara estranhou, porque ela fez empréstimo consignado no nome dele, aí começava a vir o desconto das parcelas. Quando ele desconfiou, falou, mas por que eu estou recebendo menos de aposentadoria? Ela soltou na lata. A culpa do Lula. Foi o Lula que diminuiu a tua aposentadoria. É o Lula. Culpa do Lula. Tudo é Lula. Se chover é culpa do Lula, se fizer sol é culpa do Lula, se eu sou uma ladra é culpa do Lula também. É mais ou menos isso que ela disse pro avô. A Polícia Civil investigou essa história, prendeu a mulher, agora ela vai ter que responder, vai ter que devolver, foi indiciada por estelionato, né? E vai ter que responder por isso e devolver a grana pro avô. 200 mil reais. Olha o nível de maldade da pessoa. Roubar um aposentado. Roubar o próprio avô. E pior que é isso, não é um aposentado desconhecido que vocês deu um golpe lá não, porque golpista tem tudo quanto é jeito. Roubou o próprio avô. E aí na hora de se responsabilizar falou o quê? Culpa do Lula? Ah, mas eu tenho que aguentar cada uma, meu amigo e minha amiga. Enfim, dançou. Vai responder por estelionato. Vai pegar uma cana grossa também, uma cana dura. Essa ladra que estava tentando roubar, estava conseguindo roubar o próprio avô. Mas assim, para mim, a cara de pau, o troféu cara de pau é culpa do Lula. Aí é outra também, que o hidratante dela é óleo de peroba, para poder deixar o rosto, a cara de pau dela bem macia, né? Enfim, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela paciência de ter ficado nesse vídeo até o final. Inclusive eu queria prestar contas para você, porque nos últimos dias eu andei meio ausente, né? Não andei publicando com a mesma frequência, estava doente. Eu viajei para Brasília doente. Se você assistiu a Super Live, você vai perceber que de vez em quando tem uma tosse lá no fundo, um som de tosse. Era eu, né? Eu não tinha como adiar essa viagem, então viajei ainda doente, mas não estava em condição plena de fazer meus vídeos como eu gosto de fazer todos os dias. Então, se você for olhar para as redes verticais, fiquei praticamente uma semana sem publicar nada. E aqui ficou lá aquela coisa, publicava um dia, não publicava outra. Por quê? Porque não estava com força suficiente para isso. Mas agora está tudo bem, estou de volta e a gente vai seguir nessa peleja de todos os dias aqui, publicando os vídeos e contando histórias para você. E te digo que logo, logo teremos novidades, viu? Ainda no mês de junho, ou no mais tardar no mês de junho, esse canal aqui vai sofrer uma grande mudança. Esse conteúdo que você assiste vai continuar existindo, claro, mas vai ter conteúdo novo também que eu vou trazer para você. Me aguarde, eu espero que você goste. Mas é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui. De novo, deixa o like, um comentário, uma inscrição e se inscreva no nosso grupo de WhatsApp, entra aqui no link na descrição. E última coisa que eu queria te pedir, vota em mim no Prêmio Best, vai. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo também os 2 links para votação, como influenciador de política e como jornalista influenciador. O ano passado, ano retrasado, fui finalista, graças a você, e espero que esse ano eu esteja lá de novo, tá? Então, não esquece não, vai lá, vota no Prêmio Best. Cada e-mail é um voto, então se você tem vários e-mails, fica a dica. E tem mais, se você seguir o IBEST lá no Instagram, você também tem um voto que vale 2. Tá? Então é outra dica que eu te deixo aqui. E também pode todo dia votar, pode ir lá todo dia com todos os seus e-mails e votar novamente, quantas vezes você quiser, só não pode repetir o mesmo e-mail, no mesmo voto, no mesmo dia, mas no dia seguinte já pode de novo, tá bom? É isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça, a economia do Brasil e do mundo. Um abração para você e tchau.